Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 25. Dois anos se passaram e o apóstolo Paulo ainda está preso em Cesareia. As coisas não se acalmaram da parte dos judeus, pelo contrário, se acirraram. Agora não é mais o povo, não é mais alguns judeus perseguindo o apóstolo Paulo. Agora é o Sinédrio, oficialmente, ali com o novo governador, Festo. Então, uma das primeiras coisas que esse novo governador faz é visitar Jerusalém e os judeus vão rapidamente falar com ele como uma das primeiras coisas que queriam que ele fizesse. Agora, como já disse, é o Sinédrio, é algo mais forte. Nesse capítulo é o quinto julgamento do apóstolo Paulo. Então, depois de 2 anos, ainda continua essa... Qual é a lição desse capítulo? É um capítulo assim que quando a gente lê, parece que é só... Quer dizer, se não olhar os detalhes, a gente fica meio perdido. Tanta informações políticas, imperadores, governadores, reis, mas o bonito desse texto é porque Deus domina toda a história do cristianismo, da vida do apóstolo Paulo, das autoridades religiosas, das autoridades governamentais. Aqui está se cumprindo aquilo que foi dito a Paulo quando ele se converteu. Quando ele se converteu, Deus usa Ananias e diz, tu serás testemunha diante de reis e de governadores. Então, é um capítulo que parece tão... o que é que tem a ver com a história do cristianismo, mas um momento de cumprimento daquilo que Deus tinha dito. E Paulo está ali de forma corajosa, enfrentando 2 anos de prisão, e agora ele está aqui mais um tribunal, um dos mais elaborados, e não vai ficar por aqui. A gente está bem pertinho de terminar Atos dos Apóstolos, ele vai para Roma, ele apela para Roma. Então, são detalhes que Deus nos ajude a entender. A provisão de Deus, ela às vezes é assim, às vezes ela vem com lutas, com sofrimentos, mas é o cumprimento da vontade de Deus. Deus estava com Paulo, e isso serve para nós como igreja. Deus, ele controla a igreja do seu povo, ele controla nossa história, Igreja Presbiteriana do Catolé, a história da SAF, aniversário hoje, a história de cada um de nós não é em vão. Deus está conosco, realizando os seus propósitos, mesmo que às vezes sejam em situações assim. Paulo recebeu comissionamento e Jesus apareceu para ele dizendo que era necessário ele ser testemunha. E ele tem sido diante desses tribunais, cumprindo aquilo que Deus disse para ele no início e outras vezes também. Chegou ao ponto de Jesus aparecer para ele num momento de dificuldade e dizer: importa que tu seja testemunha também em Roma. Então aqui ele vai para Roma, daqui ele vai para Roma, cumprindo ali o ministério, Paulo já vai, de certa forma, caminhando para o final do seu ministério, e assim ele vai cumprindo o que Deus tinha dito. Jesus já tinha dito: você vai para Roma. Interessante que a viagem para Roma não vai ser fácil. De navio, de naufrágio, de dificuldades, mas por fim ele chega a Roma para testemunhar ali do Evangelho. Então vamos ler com essa perspectiva que Deus controla a história da igreja, Deus controla as nossas histórias, mesmo em aparentes tempestades, parece que tudo está fora de ordem, mas não está. A ordem celestial está aqui bem clara. Alguém estava comandando. Parecia que era o fim. Deus abandonou a igreja, Deus abandonou Paulo. Não. Era a história da igreja sendo realizada de forma soberana e perfeita aos olhos de Deus. Para nós é algo
que só Deus nos faz entender e aceitar, mas Paulo corajosamente enfrenta. Logo, logo ele vai ser chamado de louco. Louco, Paulo, estás louco. Mas não era ali a missão. Ele não foi infiel à missão celestial que recebeu. Pelo contrário, ele foi ali fiel ao mandato de Deus, enfrentou sinédrios e tudo mais, porque ele foi fiel. Ele mostra também que ele não era contra o templo de Jerusalém, não era contra a lei judaica. Ele era acusado por questões religiosas relacionadas ao templo, como se ele tivesse profanado o templo, levado os gentios para dentro do templo, mas não era. Paulo sempre respeitou o judaísmo. Ele vai mostrar aqui também que o cristianismo não é uma seita derivada do judaísmo, mas pelo contrário, é o cumprimento das profecias dos profetas. Paulo não era contra os profetas. Paulo era continuidade, era ali a revelação daquilo que estava prometido pelos profetas. E Paulo, interessante que cada tribunal desse, nenhum dos tribunais condenou Paulo digno de morte. Nenhum deles. Mas também não liberava ele. Também não liberava. E chegou ao ponto, nesse capítulo, ele apelar para César. Aí eles não podiam mais nem liberar. Apelo para César, né? Também se liberassem ele é capaz de morrer. Porque aí ele perdia ali ele estava sendo guardado pelo Império Romano, porque Deus também estava usando o Império para guardar a vida de Paulo. Vamos então ler todo o capítulo 25. Paulo, perante Festo, apela para César. Vamos ter uma leitura participativa de todo o capítulo. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos que puderem, leiam os versos pares. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra esse homem qualquer crime, acusem-no. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César.
Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. A respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenasse. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Ainda tem um pouquinho? Desculpe, que eu estava olhando outro capítulo, que tinha 34 versículos. Ok, terminamos no 27. Então, irmãos, eu quero ler aqui uma parte de um comentário de pastor Hernandes Dias sobre esse capítulo. Permita-me aqui abrir a página 476. Ele, referindo-se a esse capítulo, comentarista aqui, o pastor Hernandes Dias, ele se lembra daquele momento ali na estrada de Damasco, quando Paulo é convertido. Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse Jesus. Dura coisa é te recalcitrares contra os arguilhões. E o comentário, pastor Hernandes diz assim sobre Paulo: o touro está caído. Porque Paulo era considerado assim, alguém indomável, alguém bravo, alguém forte contra os cristãos. Mas ali na estrada de Damasco, o touro é caído, vencido, dominado, subjugado pelo poder do evangelho. Isso é tão forte.
É Deus que faz isso. Era a história do cristianismo, era a nossa história. Deus tem poder para converter qualquer coração. O evangelho é o poder de Deus. O maior perseguidor do cristianismo está convertido. Que coisa linda. O maior perseguidor, obstinado, resoluto, bravo, agora está ali, derrubado do animal. Uma luz brilha sobre ele, o evangelho. Ele está convertido. Jesus reverte a situação. O homem que perseguia a fé cristã vai proclamá-la. Que coisa linda. Aquele que perseguiu, que feriu, que não tinha pena de ninguém, que não respeitava os domicílios, que entrava nas sinagogas, agora ele está diante do tribunal, humildemente, testemunhando acerca do evangelho, corajosamente, não sendo infiel à visão celestial que recebeu. O homem que promoveu intenso sofrimento ao povo de Deus agora sofrerá pelo nome de Cristo. O homem que foi o maior inimigo do cristianismo será o seu maior arauto. Paulo detalha para Agripa não apenas sua conversão súbita e dramática, mas também seu comissionamento para ser testemunha de Cristo entre os gentios, com o propósito de abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os santificados na fé. Que importante a gente, nesse capítulo, ter esse entendimento, né? Alguém que foi convertido, alguém que provou o poder de Deus, alguém que agora está disposto até a morrer, se for necessário, que mudança o Evangelho faz. Só o poder de Deus faz isso nos corações, transformando, mudando a direção de vida, mudando os planos. Paulo considera tudo como nada, como refúgio, toda a glória humana que ele tinha por causa de Cristo, e ele é obediente ao chamado de Deus. Por isso que ele está com uma coragem tão grande. Isso aconteceu 2 anos depois que ele foi preso, e ele ainda está com coragem, ele ainda está obediente à visão celestial. Tem outra parte aqui que eu também quero ler para os irmãos, na página 473. Diz assim: a opinião de Festo a respeito de Paulo, que era o governador. Festo introduz o caso de Paulo diante do rei Agripa. Então, John Stott, comentando sobre isso, diz, de acordo com a tradição, Paulo era pequeno, pouco atraente, calvo, com sobrancelhas salientes, nariz adunco e pernas tortas, mas mesmo assim cheio de graça. Não vestia manto nem coroa, apenas algemas e talvez uma túnica simples de prisioneiro. Mesmo assim, dominou a corte com sua dignidade e confiança tranquila, semelhante a Cristo. Né? São comentários a respeito desse momento. Paulo, ali em toda a sua humanidade, em toda a sua simplicidade, firmado no poder de Deus, na graça. Ele não apelou para o que era humano. Nem a aparência de Paulo era destacável, mas um homem simples que estava cheio da graça de Deus. Isso é tão bonito. A gente vê que é o poder de Deus, que agiu na igreja, que converteu Paulo e que usou até os seus últimos dias de vida. Vamos dar uma olhada em alguns outros detalhes. Só aqui com o comentário de Hernandes, que foi um dos que eu usei. O outro, acredito, foi Stott. Vamos lá, então, tirar mais algumas lições desse capítulo tão intenso, né? Tão forte. Paulo ali diante de mais um tribunal, o 5º. Então, vamos lá. Paulo diante de Festo. Então,
ele dá o testemunho sobre o Evangelho. Paulo vai falar de um certo Jesus que afirmava estar vivo, que tinha poder sobre a morte. Era um tribunal, Paulo era acusado por questões religiosas, como essa, a questão da ressurreição dos mortos, sobre o Evangelho, sobre o caminho que ele seguia. Interessante que não era uma questão religiosa, mas que os romanos dificilmente iam condenar Paulo por isso, porque era uma questão mais religiosa ligada ao judaísmo. Então, quase todos os tribunais que ele passou, ele não era visto nele nada digno de morte, era mais uma questão particular, religiosa dos judeus. Então, Paulo, além de ser acusado por questões religiosas, também foi sendo acusado por questões políticas, ligadas a César, ao imperador. Por isso que essa questão vai se agravando, não só religiosa, mas questões políticas, como se Paulo desrespeitasse o imperador. E Paulo, na sua defesa, ele mostra, esse texto que nós lemos, mostra que Paulo não era contra a lei, Paulo não era contra Moisés, Paulo não era contra César. Quantas vezes Paulo respeitou César, quantas vezes ele, nas suas cartas, ele dizia que nós devemos orar pelas autoridades. Era uma luta, não era uma luta de Paulo, era uma luta do Evangelho, era a obra de Deus, não era algo pessoal. E Paulo, ele tem a oportunidade de se defender. Ele se defende da forma correta, mas ao mesmo tempo ele diz: se eu fiz algo de errado, digno de morte, estou pronto a morrer. Ele assume se fez alguma coisa errada, mas ele não fez. Nós vimos em textos anteriores que ele, quando vai a Jerusalém, o Espírito Santo já dizia: você vai padecer, você vai ser preso. E ele dizia: estou pronto a ir para Jerusalém. Várias igrejas onde ele passou diziam: não vá, Paulo, não vá, Paulo. Eu vou. Ele sabia que tinha que ir, porque era a profecia, era o chamado de Deus na vida dele. Então, esses tribunais vão, reis aqui, governadores. O Festo é o caso do novo governador, substituto do Félix, que foi estudado nos capítulos anteriores. O Félix era um escravo que estava livre e que chegou a ser uma grande liderança, considerado muito mal em alguns aspectos, perseguidor. Já esse Festo, ele é considerado, ele é de origem romana, de uma família importante, digamos assim. Ele era considerado uma pessoa diferente, que procurava fazer justiça, muito trabalhador. Tanto é que logo depois que ele foi colocado como governador, ele vai ali a Jerusalém, ele quer resolver problemas que estavam pendentes, que ficou para ele resolver. Então isso mostra que ele tinha essa determinação em resolver as coisas. A maioria dos comentaristas veem o Festo assim, dessa forma positiva. Tanto é que nos primeiros versos aqui, ele defende Paulo. Não sabemos se foi consciente do que estava fazendo ou se foi só uma questão política. Então, não sabemos. Sabemos que os judeus pediram a Festo que transferisse Paulo de Cesareia, que era uma cidade ali também de israelita, transferisse Paulo de Cesareia para Jerusalém. E ele não aceita, porque o texto é claro dizer que os judeus estavam para matar Paulo no caminho. Então, ou foi Deus de forma soberana, ou ele já sabia que estavam querendo matar Paulo e ele não permite. Ele foi usado por Deus para poupar a vida do apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo, há algumas críticas, como se ele estivesse ali querendo agradar os judeus, em outros momentos do texto. Outros momentos, parece que ele quer, por questões políticas, evitar problemas, motins, que tinha havido antes dele. Então, ele tenta ser esse governador que tenta fazer o bem, fazer justiça, pelo menos é essa a visão. O tempo que ele liderou
foi pouco, apenas 2 anos, ele morre. Cerca de 2 anos depois, ele morre. Então é isso, Paulo, né, ali, por causa do evangelho, e também acabou sendo questões políticas, ele apela para César e vai depois ser encaminhado para Roma. O Deus da providência controla tudo, todo o caminho por onde sua igreja passará, testemunhando. Isso é uma das ênfases desse texto. Deus da providência estava por trás, coordenando a história, coordenando os sinédrios, as autoridades. Deus é soberano sobre toda a autoridade humana. Achei interessante hoje, quando o pastor Érico orou pelo país, é o Mianmar, pastor Érico? É a história que você contou, né? Que o país se fechou para o cristianismo, mas antes Deus já fez a igreja ali nascer e brotar. Isso mostra o que esse texto nos mostra. É Deus que controla o avanço da igreja, não são as autoridades. Quantos países, às vezes acontece isso, as autoridades fechadas, mas o evangelho entra, cresce. Porque é Deus que controla a história. A providência de Deus controla tudo. É um texto geral sobre o cristianismo, mas isso se aplica a cada um de nós. Deus controla cada lugar, cada acontecimento na nossa vida, cada sofrimento. Tudo o que acontece conosco, como nós deveríamos enfrentar, como Paulo enfrentou, resoluto, confiante, destemido. Deus controla as nossas histórias. Essa semana eu falei no culto de oração o texto de 1 Pedro, que foi lido hoje no início do culto. E lá diz que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Imagina esse texto ali para Paulo. Como é que Paulo podia lançar as suas ansiedades sabendo que estava quase para morrer? Imagine Paulo tendo que confiar no Senhor, saber que Deus controlava. Para que estar ansioso ao enfrentar um tribunal? Não é fácil. Se a gente aplicar isso às nossas vidas, cada um de nós, os seus desafios são grandes. Parece pequeno, mas para quem está passando não é pequeno. Então nós temos ansiedades, nós temos dificuldades, nós temos problemas, tantas coisas. Como eu disse na quarta-feira, né? Se eu fosse dizer para vocês aqui as minhas ansiedades, eu não vou nem dizer. Não é o momento, mas fazer como eu fiz quarta-feira. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem muito mais. Mas nós somos chamados a confiar, a crer. Deus, o Deus da providência, controla a história, controla o mundo, as nações, e não vai controlar a nossa vida. Ele estava ali controlando a vida de Paulo. Então nós somos chamados a descansar, a crer e a viver até o último dia como Paulo viveu. Festo era governador da província. Então, que província era essa? Era a província romana da Síria, da qual a Palestina fazia parte. Então, Festo é o novo procurador, governador da província. Ele é considerado pela maioria como sábio e honrado, diferente de Félix. Ele recusou os pedidos de transferência feitos pelos judeus. Ele vai a Jerusalém, trabalhador vigoroso, morreu 2 anos depois. Ouviu a defesa de Paulo e seu apelo a César. É outra virtude que nós vemos nesse texto. Na verdade, outra providência de Deus. Mesmo que ele estivesse com má intenção, ele, de certa forma, quando Paulo apela para César, ele atende, ele consulta a Agripa. É uma atitude interessante de Festo, né? Ele ali parece que ele está com boa intenção de fazer verdadeira justiça, mas não sabemos ao certo. Interessante é que Deus estava ali agindo e ele
vai levar o apóstolo Paulo até Roma. Só que, como no final do texto nos diz, ele ficou meio que sem saber como fazer isso. Era como se fosse uma vergonha para ele não ter resolvido o problema do apóstolo Paulo. Algo aparentemente tão simples, mas que Festo não conseguiu resolver. O tribunal não consegue resolver. Paulo apela, ele tinha direito, ele era cidadão romano, mas Festo, ele pede conselhos ao rei Agripa, que aparece ali para visitá-lo em Cesareia, com Berenice, sua mulher. É provável que fosse um caso até de incesto, né? Ele era considerado que ele vivia com a irmã dele, a Berenice. Eles chegam cheios de pompa ali diante de um tribunal, um dos mais preparados, e ali Paulo testemunha para aquele casal também. Então, como eu estava dizendo, é como se fosse uma vergonha para Festo e para o tribunal. Não conseguiram libertar Paulo. Por um lado, ele poderia resolver a questão, liberar Paulo, mas talvez ele fosse morto ali. Aí ele pede conselhos a Agripa, o que fazer, o que é que ele precisava justificar o envio de Paulo até Roma. Porque era como se chegasse lá, né? Que vergonha, Festo não conseguiu resolver isso. Mas na verdade era Deus, porque Jesus tinha dito: Paulo, tu vais até Roma, ser minha testemunha lá. Então isso mais uma vez mostra que o plano de Deus prevalece, a vontade de Deus prevalece em todas as situações da vida e nos tribunais também. Então ele ouviu a defesa de Paulo e seu apelo a César. Ele ouve e ele abre o caminho aí na autoridade que tinha. Consultou o rei Agripa II quanto ao que deveria ser feito em seguida. Ainda nos versos 1 a 5, Festo recusa o pedido dos líderes judeus. Será que ele sabia o plano dos judeus? Vamos dar uma olhadinha no verso 3. Qual era o plano dos judeus? Verso 3, pedindo com favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse via Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Esse era o plano claro dos judeus, especialmente os sinédrios. Agora não era uma perseguição só do povo, mas era algo oficial. O sinédrio estava querendo matar Paulo. Versos 6 a 12. Festo ouve a defesa de Paulo e seu apelo a César. Estão envolvidos, Paulo é acusado de pecados políticos e religiosos. Ele é acusado de desonrar a Deus e desonrar a César. E Paulo defende-se. E a conclusão é que Paulo ele foi um bom judeu a vida inteira. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, da linhagem mais tradicional dos judeus. Então, nenhum judeu podia acusar Paulo de desonrar o templo, de ser contra Moisés. Não, Paulo estava dizendo que cria na ressurreição dos mortos, que Jesus estava vivo e que muitos judeus também criam nisso. Só que Paulo estava indo além. Ele não estava sendo contra o judaísmo. Não, o cristianismo não era uma seita que foi criada a partir do judaísmo. Não, Paulo estava dizendo, em outras palavras, eu fui um judeu fiel. E depois ele foi um cristão fiel. Não era contraditório, né? Mas era a profecia. A lei apontava para Cristo. Paulo recebeu a revelação ali do Evangelho, então era algo que ele não podia negar. Ele estava ali, ele não era contra Deus, pelo contrário, ele estava sendo obediente a Deus. E também não era contra César. Apesar dos governadores, ou melhor, dos imperadores
perseguirem a igreja, como a história mostra tantas vezes, mas Paulo sabia conviver como cristão, mesmo diante de autoridades que eram contra o cristianismo. Como a gente precisa aprender? Paulo muitas vezes se humilhou, Paulo muitas vezes respeitou as autoridades. E é esse exemplo aqui. Paulo também não estava defendendo questões pessoais. Você não vê Paulo ali falando sobre si, reclamando da prisão, reclamando do sofrimento. Não, ele está ali pelo Evangelho. Não é o apóstolo Paulo ser humano somente. Principalmente quando as questões eram relacionadas a Cristo e à igreja, ele defendia, ele estava disposto a dar a vida. Agora, ele evitava o confronto com as autoridades desnecessário. Quando era contra o Evangelho, ele falava, ele defendia, ele, diante dos tribunais, ele falava. Tanto é que alguns deles aqui quase se convertem diante do testemunho de Paulo. Né? Por pouco não me tornei cristão, outros estás louco, mas ele estava ali de forma respeitosa. Paulo defende-se no verso 8. Diz o verso 8 aí do Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. É a defesa de Paulo. Nenhum pecado cometi. Ele respeitou, como já disse, as leis judaicas, César, o templo. Ele era acusado de levar gentios para dentro do templo, mas não foi verdade. E o verso: estou pronto para morrer. Estou pronto para morrer. Ele disse no verso 11: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Paulo é corajoso também. Ele tem os direitos de cidadão romano. Mesmo diante do Sinédrio, ele diz: se ninguém tem um direito de, para agradar os judeus, me mandar para Jerusalém. Ele tinha os direitos romanos. E algumas vezes ele apelou para esses direitos romanos. Também nos ensina que a gente pode apelar dentro da lei, a gente pode apelar pela justiça humana, quanto é possível. Chegou ao ponto que ele disse, ninguém, né, ele apelou para a lei romana e ele apela para César. Ele estava ali diante de um tribunal romano, em Cesareia. No verso 11, ele diz, estou pronto a morrer, caso eu fiz algo digno de morte. Vemos aqui também a firmeza do apóstolo Paulo. A decisão de ir para César, como ele diz aqui, apelo para César, tem 3 motivos, pelo menos. Primeiramente, salvar a sua vida, né? Certamente ele sabia que se ele fosse liberto, os judeus o matariam. Então, ele apela para César. É uma forma de preservar a vida dele mesmo. Segundo motivo, isso levaria a Roma, como Jesus havia lhe dito que ele iria para Roma. Alguém pode ler em voz alta Atos 23, 11, por favor? Um dos irmãos. Amém. Então se cumpre essa profecia. Jesus aparece para ele e diz que importa que ele também seria testemunha do evangelho em Roma. Outra pessoa poderia ler Atos 9, 15 e 16. Quando Paulo se converte ali na estrada de Damasco,
ele já recebe ali a profecia de que ele aprenderia a sofrer pelo Evangelho. Atos 9, 15 e 16. Uma pessoa lê em voz alta. Obrigado. Pois é, né? Jesus já revelou a Paulo, ele novo convertido. A gente já encontra ali Ananias visitando o apóstolo Paulo, já encontramos Paulo orando. Ananias não queria visitá-lo, mas o Senhor o convenceu. Vai, este é para mim um instrumento e ele será testemunha entre os gentios. Ele vai aprender o que é padecer pelo meu nome. Então, desde o início, Paulo recebe um comissionamento, um ministério, e ele vai sendo aperfeiçoado até chegar nesse momento aqui diante dos tribunais. Isso leva anos, né? Paulo vai amadurecendo, Paulo vai envelhecendo, vai cumprindo o seu ministério. Isso acontece na vida de todos nós de formas e dons e ministérios diferentes. Mas pelo Senhor também somos comissionados, recebemos dons. O que Deus fez na vida de Paulo vai fazendo em nós, vai aperfeiçoando, vai instruindo, nós vamos amadurecendo até cumprir aquilo que Deus quer que nós possamos cumprir a vida inteira, né? E não morrer antes de cumprir o ministério que recebemos do Senhor. É tão importante a gente ver isso, o crescimento do apóstolo Paulo, a submissão, a coragem, o destemor. Ele, novo convertido, ele já sabia que isso ia acontecer. Terceiro motivo, também que ele apela para César, a Bíblia nos mostra que ele pregaria o evangelho aos membros da corte de Nero. Então, ele pregaria o evangelho em Roma, aos membros da corte de Nero. Por isso que Deus permitiu ele ser testemunha também em Roma. Acusavam Paulo de não ter coragem para ir a Roma, a capital onde ele era. As pessoas acusavam Paulo, como se ele tivesse medo de morrer. Paulo não tem coragem de ir para Roma. Mas ele escreve a carta aos romanos. Ele mostra que não tem medo de ir a Roma, está disposto pelo Evangelho a subir até Roma. Então aqui, quando ele apela para César, é o cumprimento de toda essa profecia e do desejo do apóstolo Paulo em ir até Roma. Verso 19, também vamos ler. Ele é testemunha do Evangelho. Verso 19 diz: traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então, essa era uma das questões principais da acusação. Paulo dizia que Jesus estava vivo, que ele ressuscitou, questões religiosas. E era isso, né? Paulo foi chamado para isso, para testemunhar do Evangelho, tanto a judeus quanto a gentios. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. E aqui ele é fiel, ele fala da ressurreição, ele fala que Jesus está vivo. Isso é o Evangelho. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E Paulo não abria mão disso, a ressurreição, Jesus estava vivo. Ele acreditava que um dia o Senhor viria, os ímpios e os justos ressuscitariam para o julgamento final. E alguns judeus, muitos judeus não acreditavam nisso. Alguns judeus sim. Então Paulo estava ali defendendo isso diante do tribunal. Versos 23 a 27. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores, homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui.
clamando que não convinha que ele vivesse mais. Como já disse, né, esse rei Agripa é acusado de incesto com Berenice, né? A história de Berenice mostra que ela havia sido casada antes, depois casou novamente, até o ponto de ser acusada de viver maritalmente com o seu irmão. Então, era esse o contexto também, a vida particular deles, mas aqui eles estavam como representantes ali da lei, não era questão privada que aqui é destacada, é apenas uma observação. Nesse caso, né, era o tribunal mais elaborado que Paulo enfrenta. É esse, com grande pompa, com grande preparo, com muitas autoridades, o 5º tribunal. E verso 25, porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Há algumas críticas aqui sobre esse ponto, né? Quando ele diz que nada tenho de positivo a escrever para o imperador sobre Paulo. Acredita-se que ele foi verdadeiro, em certo ponto, quando diz que nada encontrou digno de morte, passível de morte, mas ao mesmo tempo ele é criticado porque ele diz que não tinha nada de positivo a colocar no relatório. Então, eles são criticados aqui por esse julgamento, quando diz que nada tinha de positivo sobre Paulo, que pudesse escrever ao imperador, aqui chamado de soberano, né? É aquela questão que às vezes o imperador era considerado até um deus, o soberano. Por isso que às vezes tinha choque entre o cristianismo, porque Jesus era o único Senhor. Aí para um cristão ficava difícil chamar o imperador de Senhor. Mas, claro que tinha que haver respeito e entendimento, né? Era um Senhor humano, não um soberano Senhor. Então, tem essas questões aqui também, onde o nome imperador aqui tem um jogo de palavras. Em algum ponto ele é chamado de soberano, como um Deus. Então havia essas questões aqui também, políticas, que tinham que ser bem entendidas e respeitadas e explicadas. Ao soberano, melhor, nada tenho de positivo que escreva ao soberano, por isso eu o trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. E último versículo, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, é isso, irmãos, é um capítulo complexo, né, de tribunal, de história da igreja, mas de muita verdade, de muita coragem, da ação de Deus, né? Aqui fala tanto no homem, fala tanto nas autoridades, mas Deus está comandando tudo isso. Esse é o centro, essa é a lição maior desse capítulo. Pouco se tem o nome de Deus, mas em cada linha tem o controle e a providência de Deus. É a história aparentemente humana de Paulo, de governadores, mas não. Deus é o centro desse capítulo. Ele governa a história da igreja. Ele governa. É isso, meus irmãos. Deus governa nossas histórias, Deus governa a história da igreja na modernidade. Nós temos que amadurecer como Paulo amadureceu, enfrentou, resoluto, disposto a tudo por causa do Evangelho. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, tua palavra é tão forte, tão perfeita, tão exaltada, porque mostra o governo de Deus, apesar dos homens, Senhor, apesar de Paulo, tão humanamente fraco, com aparência fraca, mas cheio da graça de Deus. Da mesma forma, as autoridades humanas, tão poderosas, tão soberanas, mas, na verdade, não são. O Senhor reina, o Senhor quebranta, o Senhor dirige os passos de todos nós. De todos nós. Isso é maravilhoso. Por isso nós podemos lançar sobre Deus
todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Paulo é um exemplo de alguém que enfrentou dois anos de prisão aqui e outros depois, mas pela fé venceu, pela fé estava contente em toda e qualquer situação da vida. Como nós precisamos amadurecer, Senhor. Como nós precisamos, pela fé, vencer, pela fé confiar, pela fé testemunharmos diante dos tribunais, diante da vida, diante dos nossos familiares, onde quer que o Senhor nos permita viver. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.